Mas a primeira grande possibilidade que você pode fazer para conseguir capital e fazer os seus projetos é você trabalhar com pessoas chamadas de hard money lenders. Tá? É uma expressão em inglês, é uma pessoa que, imagina que uma pessoa, uma empresa privada, que ela empresta capital para outras pessoas fazerem esse negócio. Então, por exemplo, às vezes quando você vai no banco para você pegar capital, no banco tradicional, para você pegar dinheiro para fazer os flippings, o banco tradicional, ele não vai te dar esse capital para fazer os flippings. Mesmo que você tenha um bom crédito, mesmo que você seja americano, mesmo que você tenha green card, ele não vai te emprestar. No máximo, tu vai conseguir fazer uma propriedade com eles. Porque os bancos tradicionais, o produto deles de emprestar capital não é para você fazer flippings, comprar, reformar e vender. É mais para alguém que quer comprar e morar. A maioria dos bancos tradicionais, eles não vão te emprestar. E aí você entra no quê? Na figura desses hard money lenders. Essas pessoas, tá? Que elas têm o capital para seus privados. Imagina que você tem uma pessoa que tem o negócio dela, trabalha com qualquer outra coisa, ganha muito dinheiro e ela abriu uma empresa só para fazer isso. Ela empresta capital para as outras pessoas, tá? Com juros maior do que o banco, obviamente, né? Porque se o banco não empresta e ela pode emprestar, ela sabe que pode cobrar um pouco mais sobre esse capital dela. Então ela vai emprestar esse capital para você, vai colocar um prazo ali, por exemplo, 1 ano ou 6 meses, o que é que seja, e dentro desse período você tem que pagar de volta para ela o capital dela com os juros que ela colocou naquele contrato. A sua propriedade, a propriedade que você encontrou, ela fica como garantia para essa pessoa. Então, a gente volta para o ponto 1. Se você encontrar uma propriedade que tem um bom número, você comprou certo, você pegou um bom número, o que vai acontecer? Quando você apresentar essa propriedade para essa pessoa, eu vou ter uma live falando só sobre essas pessoas, eu vou explicar com detalhes sobre elas, como encontrar essas pessoas, como funciona. Se você apresenta a propriedade com um bom número para ela, o que vai acontecer? A chance dela te emprestar o capital para fazer esse negócio é muito maior, porque os requisitos dela não é se você tem crédito, não é se você é cidadão americano, não é se você ganha muito dinheiro no final do ano. Esse não é o requisito dela. O requisito dela é se o imóvel que você está pegando, ele tem um bom número. Ou seja, o número que você pegou é muito bom em relação ao que vale aquela propriedade. Obviamente, cada hard money lender, cada pessoa dessa tem seus requisitos pessoais, pode variar de um para o outro, mas via de regra, ele não está buscando nada disso de social, se você tem social, se você tem green card, se você é americano, ele não vai olhar nada disso, porque o imóvel é a garantia dele, percebe? Então, se você consegue comprar correto, se você consegue encontrar os números corretos, a probabilidade de você conseguir pegar pessoas como hard money lenders para te emprestar esse capital é bem maior. Só que nesse caso, ele não vai te emprestar o capital integral, ele vai te emprestar praticamente 80% do valor todo que você precisa. Então, por exemplo, se você precisa de 100 mil dólares para comprar e reformar, ele não vai te emprestar 100 mil, ele vai te emprestar 80 mil. Os outros 20 mil você tem que ter. Mas olha só que interessante. Se você tem pouco dinheiro e achava que com 20 mil dólares você não podia fazer nenhuma propriedade, isso é um exemplo, tá? A gente pode usar a mesma lógica para você precisa de 1 milhão de dólares, mas você só tem 200 mil. Tá, os outros 800 mil ele conseguiria te emprestar. Você poderia falar, pô, mas eu nunca vou conseguir fazer um imóvel de 1 milhão. Ou, pô, eu nunca vou conseguir fazer uma casa de 100 mil porque eu só tenho 20 mil. Não, você consegue fazer com esses 20 mil, você consegue pegar o restante com essa pessoa e a propriedade fica como garantia. Essa é a primeira oportunidade. A segunda forma de você fazer é quando você pega pessoas chamadas de private lenders. O private lenders são pessoas que são exatamente a mesma coisa da primeira, só que tem uma grande diferença. A primeira pessoa que a gente está falando aqui, que foi o hard money lender, ela criou essa empresa para emprestar dinheiro e é um negócio dela, é um business. Ela criou aquilo, ela quer faturar alto com aquilo. Esse é o objetivo dela. É girar muito o capital dela para aumentar esse recurso dela. E geralmente essa pessoa cobra mais do que a segunda. Por quê? Porque a segunda pessoa, que é o private lender, são pessoas que elas são próximas a você. São pessoas que elas te conhecem, muitas vezes. Pode ser que não, mas muitas vezes são pessoas que estão próximas, que te conhecem. E essas pessoas, elas não estão buscando ter um lucro exagerado sobre o capital dela. Às vezes ela tem ali, por exemplo, 100 mil dólares dentro de um banco, numa poupança, no tesouro, no CDI, o que é que seja, não está rendendo nada para ela, rendendo 1% ao ano, 2% ao ano, sei lá, e ela consegue te emprestar esse capital porque ela sabe que ela pode te cobrar talvez 5%, 6%, 7% de juros sobre esse capital. Então, para você trabalhar com essa segunda pessoa, é interessante, por quê? Porque essa segunda pessoa, geralmente, via de regra, ela vai te emprestar 100% do capital. Ela não vai te dar somente 80%, ela vai te dar 100% do capital. Então, nessa segunda possibilidade, agora, você consegue fazer os flippings, literalmente, sem tirar 1 centavo do seu bolso, com esse tipo de pessoa. Você usa todo o seu conhecimento, todo o seu know-how e você vai fazer isso. Qual é a garantia dessa pessoa? A mesma garantia do primeiro, que é o quê?
é a propriedade. Você precisa ter uma propriedade que tenha um bom desconto. Por exemplo, estou falando de 100 mil, né? Comprar e reformar a propriedade e gastar 100 mil, por exemplo. Se essa propriedade pronta vale 150 mil dólares e você está comprando por 50 mil, então você tem 50 mil na compra, mais 50 mil na obra, 100 mil. E a propriedade vale 150 mil dólares, ou seja, você tem uma margem aí de 50 mil dólares. Então, o imóvel, ele fica 100% de garantia para essa pessoa que está emprestando capital. 100% de garantia. Se você curtiu esse pequeno pedaço da live que fizemos, clica aqui para assistir mais um pedaço. Se você quer assistir a live completa, clica nesse vídeo aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.